O garfo parou a meio do caminho até a boca de Leonide Corin, quando a porta do restaurante se abriu e uma criança entrou sozinha. Nenhum pai a seguiu. Nenhum tutor apareceu atrás da sua pequena figura. Apenas uma menina de 7 anos num vestido vermelho desbotado, observando o interior pouco iluminado com olhos que tinham aprendido a calcular o perigo antes mesmo de aprender tabuadas. O empregado avançou para interceptar o seu sorriso profissional, já a formar a recusa educada. Mas Elsie Von desviou-se dele com a facilidade de quem já aprendera a contornar obstáculos piores do que funcionários bem-intencionados. Os seus tênis gastos não faziam som no chão polido enquanto se movia entre mesas, onde casais murmuravam entre velas e homens de negócios selavam acordos com apertos de mão. Leonide pousou os talheres com precisão deliberada, o leve tilintar ecoando no canto onde se sentava. Tinha escolhido aquela mesa pela sua posição estratégica, costas contra a parede, visão clara de todas as entradas, proximidade da porta de serviço. Nessa noite, esses instintos serviam outro propósito enquanto ele acompanhava a aproximação determinada da criança. Os outros clientes ainda não tinham reparado demasiado absorvidos nos seus próprios mundos cuidadosamente construídos. Uma mulher riu de algo que o seu acompanhante disse enquanto ajustava uns brincos de diamante. Um casal de idosos partilhava tiramisu em silêncio confortável. O pianista no canto passou para algo mais melancólico, uma melodia que combinava com o som distante das ondas do Atlântico a bater contra a costa rochosa do porto. Elsie parou diante da sua mesa sem convite, as pequenas mãos apertando um saco de pano que abultava com o peso de moedas. Não olhou em volta com nervosismo, nem hesitou na escolha. Tinha tomado a decisão antes de entrar por aquela porta. E crianças que vivem com monstros aprendem a não desperdiçar tempo com indecisões. Leonide observou-a com a mesma intensidade que usava nas negociações onde milhões mudavam de mãos. O elástico simples que mal continha o cabelo embaraçado. A nódoa de sujidade na face esquerda em forma de impressão digital. O modo como as omoplatas pressionavam contra o tecido fino do vestido, como se asas tivessem sido cortadas antes de poderem crescer. Ela pousou o saco sobre o guardanapo de linho branco. O gesto era formal, apesar dos dedos trêmulos. O pano era caseiro cozido com linhas irregulares num padrão que lembrava um trabalho manual infantil. Caiu com um baque suave, que de alguma forma carregava mais peso do que a sua presença física justificava. Se eu pagar, pode assustar os monstros da minha casa. A voz saiu firme, ensaiada como se tivesse repetido o momento em frente ao espelho, até as palavras deixarem de tremer. Fitou-o sem desviar o olhar, e Leonide reconheceu aquela coragem específica, o tipo que nasce quando já não resta qualquer outra opção. A pergunta ficou a pairar no ar entre eles, enquanto o restaurante seguia o seu ritmo aliado. Um empregado enchia copos de vinho numa mesa próxima. Alguém pediu a conta. A melodia do pianista tornou-se algo que soava a chuva a cair sobre calçada melancólico e inevitável. A expressão de Leonide não mudou, mas algo se deslocou por trás dos seus olhos escuros, como uma porta que se abre para uma sala trancada há anos. Ele não estendeu a mão para o saco, nem a dispensou com o gesto casual que costumava fazer homens adultos recuar. Em vez disso, reclinou-se na cadeira com a delicadeza de quem manuseia algo frágil. Que tipo de monstros? A voz saiu mais baixa do que o ruído ambiente, obrigando-a a inclinar-se ligeiramente. Ele observou-a processar a pergunta, viu o momento em que ela decidiu se contaria a verdade ou se refugiaria na segurança da fantasia. Crianças que pedem ajuda a estranhos já tinham esgotado todas as outras vias, as que se fecham quando a mãe sai para trabalhar. Os dedos de Elsie torceram a bainha do vestido, criando rugas num tecido que tinha sido cuidadosamente passado a ferro, apesar da idade. Ela veste branco como um anjo e vai para o hospital quando o sol se põe. É quando ele aparece em vez dela. O pronome carregava peso que ela não explicou. Não precisava.
Leonide entendia a linguagem do medo falada em omissões calculadas e silêncios estratégicos. Tinha aprendido essa língua noutra cidade e noutra vida antes de se tornar o homem que os outros temiam. Ele cheira as garrafas debaixo do lava-loiça, aquelas com caveiras que a mamã diz que são veneno. A voz dela baixou para um sussurro como se o monstro pudesse ouvir mesmo à distância. Os passos dele fazem o chão tremer. A voz dele faz as paredes lembrarem coisas que querem esquecer. Ela descreveu o ritual noturno com o distanciamento de uma testemunha, a relatar factos como a porta batia, como os gritos começavam baixos e cresciam como uma tempestade a formar-se. Como ela tinha aprendido a tornar-se pequena dentro do armário, respirando pela boca para não cheirar o álcool que anunciava a chegada dele antes de a chave rodar na fechadura. A mandíbula de Leonide foi se apertando gradualmente a cada detalhe. A tensão começava nas têmporas e descia até as mãos cerradas. Os outros clientes continuavam a rir, a comer e a viver as suas vidas isoladas, sem se aperceberem de que uma criança estava a descrever uma zona de guerra que acontecia todas as noites num apartamento comum, a poucos quilômetros das casas confortáveis deles. A mamã não sabe. Eu sei, continuou Elsie, o olhar a cair sobre o saco entre eles. Ela pensa que eu durmo. Eu ponho a almofada sobre a cabeça como ela me ensinou, mas eu continuo a ouvir tudo. As coisas que ele diz sobre o uniforme dela, sobre os turnos dela, sobre como acha que ela se julga melhor agora que salva pessoas. Leonide permaneceu imóvel, mas a mente calculava distâncias e cronologias com a mesma precisão que tinha construído o seu império. A criança diante dele representava uma variável que ele não tinha previsto ao escolher aquela noite para estar sozinho. A presença dela perturbava o equilíbrio meticulosamente mantido entre o seu rosto público e as partes de si que mantinha trancadas. Quanto há aí dentro? Ele apontou com o queixo para o saco sem lhe tocar, como se o contato físico pudesse selar um contrato não dito. A pergunta foi suave, apesar da reputação de voz capaz de fazer homens adultos congelarem a meio da frase. Elsie pegou no saco e soltou o cordão com dedos pequenos e cuidadosos. Virou o conteúdo sobre a mesa entre o prato e o copo de vinho 3 moedas, 50, 20 e 10 cêntimos, que apanharam a luz das velas e a devolveram como pequenos escudos. As moedas rolaram ligeiramente antes de assentarem em quietude. Tenho poupado desde o verão. O orgulho infiltrou-se na voz misturado com o medo. Uma das almofadas do sofá quando ele estava a dormir. Uma do frasco das gorjetas da mamã, mas ela tem muitas, por isso não vai notar. E uma da fonte do parque onde as pessoas deitam fora desejos. A matemática do desespero dela estava ali exposta em 80 cêntimos. Leonide já tinha negociado acordos de milhões, onde homens suavam por casas decimais e taxas de juro. Nenhuma dessas transações carregava o peso destas 3 moedas arrancadas de lugares esquecidos por uma criança que acreditava que o dinheiro podia comprar segurança. Isso não chega, disse ele calmamente, observando o rosto dela começar a desabar antes de continuar. Porque não podes pagar por uma coisa destas, nem com moedas, nem com nada. Pausou, deixando as palavras assentar. Apanha-as. Já pagaste mais do que alguém devia ser obrigado a pagar. A confusão de Elsie manifestou-se na ligeira inclinação da cabeça, a forma como as crianças processam informação que não corresponde às suas expectativas. Ela preparara-se para a rejeição, talvez até para a troça. Não estava preparada para este tipo de aceitação embrulhada em negação. Mas eu tenho de pagar, insistiu ela com a lógica de quem aprendeu que nada vem de graça. É assim que funciona. Não se pode receber coisas sem dar algo de volta. A mamã diz que pessoas que pegam em coisas sem pagar são... Ela parou à procura da palavra. Ladrões, completou Leonide. A tua mãe tem razão, mas isto não é uma transação, Elsie. Ele usou o nome dela, embora ela nunca o tivesse dito, e os olhos da menina arregalaram-se ao perceber que ele sabia mais do que ela tinha contado. Informação era o negócio dele,
e nem a chegada de uma criança passava pela sua presença sem contexto. Ela recolheu as moedas com as 2 mãos, apertando-as contra o peito como se pudessem fugir. Os lábios comprimidos numa linha fina que envelhecia o rosto, além da idade. Viera com um plano, e adultos que descartam planos de crianças eram apenas outro tipo de monstro. Então, como é que eu sei que o Senhor vai mesmo fazê-lo? A pergunta carregava a acusação, um desafio que exigia prova antes de permitir que a esperança se arriscasse. Ela tinha deixado de acreditar em promessas da mesma forma que algumas crianças deixam de acreditar em contos de fadas, através de decepções repetidas que ensinam a suspeita como forma de sobrevivência. Leonide inclinou-se para a frente, cotovelo sobre a mesa, aproximando-se do nível dos olhos dela. O movimento foi deliberado, calculado para transmitir seriedade sem intimidar. Ele aperfeiçoara a arte da comunicação física em salas onde palavras eram armas e silêncio era estratégia. Não sabes, disse ele simplesmente. Sais daqui, vais para casa e esperas. Talvez nada mude. Talvez tudo mude. Mas não esperas porque eu prometi. Esperas porque já decidiste que é isso que vais fazer de qualquer maneira. Esperas porque já decidiste que é isso que vais fazer de qualquer maneira. A verdade instalou-se entre eles como as moedas tinham feito. Um peso que não podia ser negado nem ignorado. Elsie estudou o rosto dele com a intensidade de quem lê um mapa de sobrevivência, procurando os sinais que distinguem território seguro de terreno perigoso. És como ele. A voz dela mal atravessou a mesa. Do tipo que magoa pessoas que não podem magoar de volta. Era a pergunta por trás de todas as outras. O verdadeiro monstro que ela tentava identificar. Leonide sentiu algo rachar-lhe no peito. Uma fissura na armadura que soldara a si mesmo anos antes. Sim, respondeu. Porque mentir a crianças era uma forma própria de violência, mas não da mesma maneira, e não pelas mesmas razões. Ela acenou devagar, aceitando a complexidade de uma resposta que reconhecia a escuridão sem se afogar nela. Compreendia que monstros vinham em espécies diferentes, que alguns caçavam e outros protegiam, que os dentes importavam menos do que a escolha do que morder. Está bem. Ela recuou da mesa com a mesma cautela com que se aproximara. 3 passos mantendo o contato visual antes de se virar. O vestido vermelho apanhou a luz enquanto ela caminhava para a saída, um ponto de cor contra a elegância discreta do restaurante. Demasiado vivo, demasiado insistente, demasiado presente. A porta fechou-se atrás de Elsie num sussurro de dobradiças, e Leonide ficou imóvel. O copo de vinho permanecia intocado à condensação, formando anéis no linho. O jantar já estava frio há muito tempo, mas a comida tornara-se irrelevante, no momento em que mãos pequenas colocaram esperança sobre a sua mesa disfarçada de moedas. O empregado aproximou-se com hesitação, lendo a quietude perigosa na postura do seu melhor cliente. Senhor, devo trazer massa fresca. Talvez outra coisa. A oferta ficou suspensa no ar sem resposta, enquanto Leonide fixava o lugar onde a criança estivera, pedindo-lhe para enfrentar monstros que nem sabia nomear, apenas reconhecer pelos efeitos. Não. A única palavra carregava uma finalização que fez o empregado recuar. Leonide pegou no copo de vinho e pousou-o de novo, sem beber, um gesto vazio de propósito, mas cheio da necessidade de se mover, de fazer algo com mãos que tinham esquecido como ficar quietas, quando as memórias exigiam atenção. Tinha sido mais novo do que Elsie, quando aprendera que algumas portas não se abrem pelo lado de dentro. A mãe dele também trabalhava noites. Uniforme diferente, mas a mesma exaustão, deixando-o com um homem cujos punhos ensinavam lições sobre poder e impotência. O apartamento era mais pequeno, a cidade mais barulhenta, mas a matemática do medo era universal e intemporal. O pianista terminou o repertório e começou a arrumar o silêncio repentino mais perceptível do que a própria música tinha sido. Conversas de outras mesas preenchiam o vazio com ruído insignificante. Planos de férias, queixas de trabalho,
mexerico sobre problemas que só existiam dentro da frágil bolha do privilégio. O telemóvel de Leonide vibrou contra o peito. A vibração puxava-o de volta ao presente, onde territórios precisavam de gestão e dívidas tinham de ser cobradas. Ele ignorou. Deixou-os esperar. Deixou o império governar-se sozinho por uma noite, enquanto ele se sentava com o fantasma de uma criança que o tinha olhado e visto possibilidade em vez de medo. O gerente surgiu a uma distância respeitosa, a preocupação vincando-lhe a testa ao ver a comida intacta. Senhor, Corven está tudo satisfatório. Houve algum problema com... Ele gesticulou vagamente para o prato, para a mesa, para a perturbação que todos tinham fingido não notar. Uma criança veio à minha mesa. A voz de Leonide estava estável, quase conversacional. Mas algo no tom fez o gerente endireitar-se. Vestido vermelho, 7 anos sozinha. Viu-a entrar. Vai lembrar-se se ela voltar. E terá sempre uma mesa para ela. Seja o que for que precisar, ponha na minha conta. A instrução era clara, a autoridade por trás dela inquestionável. O gerente acenou rapidamente, já a fazer notas mentais sobre formação do pessoal e novos protocolos. Crianças não apareciam sozinhas naquele estabelecimento. Mas agora, uma aparecera, e isso tornava-a significativa sem necessidade de explicação. Leonide levantou-se deixando dinheiro suficiente sobre a mesa para cobrir a refeição e garantir que não surgissem perguntas. Os movimentos eram mecânicos enquanto enfiava o casaco, abotoando cada botão com a mesma precisão que trazia para todas as ações. O controlo era a ilusão que vendia. Mas naquela noite parecia mais fino do que o habitual. Lá fora, o ar do porto trazia sal e frio, aquele tipo de brisa costeira que atravessa tecido caro e se instala nos ossos. O carro dele esperava junto ao passeio, o motorista atento. Mas Leonide fizera-lhe sinal para ir. Precisava de caminhar. Precisava do movimento físico para processar aquilo que ficar sentado não conseguia resolver. As ruas estendiam-se vazias diante dele, iluminadas por candeeiros que transformavam o nevoeiro em gaze. Os passos ecoavam contra lojas fechadas e janelas escuras detrás das quais famílias viviam vidas comuns. Em algum lugar daquela cidade, Elsie Von voltava para casa para esperar monstros. Confiando num estranho porque já não tinha mais alternativas. Ele construíra a reputação de ser o monstro que outros temiam. O nome sussurrado como aviso à presença que esvaziava as salas e encerrava discussões. O poder era a sua moeda, o respeito comprado através da cuidadosa manutenção do perigo. Mas uma criança tinha olhado para além disso tudo e visto apenas um homem que talvez pudesse proteger. A ironia não lhe passou despercebida que a violência ao serviço do medo podia ser redirecionada para a segurança, que as mesmas mãos que quebravam também podiam amparar. A maquinaria do seu império funcionava com intimidação e controlo equilibrada cuidadosamente para manter ordem através da ameaça de consequências. Uma criança pedira-lhe para redirecionar essa maquinaria para um propósito diferente. O telemóvel vibrou novamente insistente. Ele puxou-o do bolso e viu mensagens a acumular-se, assuntos que precisavam de decisões, situações que exigiam a sua atenção. O mundo que construíra não deixava de girar só porque uma menina lhe oferecera 3 moedas e lhe pedira ajuda. O negócio era um negócio e continuava, mas ele não respondeu. Ainda não. Em vez disso, ficou de pé num miradouro sobre as arribas do Atlântico, onde as ondas batiam contra as rochas em violência perpétua, que de alguma forma soava a paz. O oceano não se importava com territórios ou acordos, nem com a arquitetura cuidadosa do poder. Era simplesmente implacável e indiferente. Leonide pensou no armário onde Elsie se escondia, a almofada pressionada contra os ouvidos pequenos, respirando pela boca, para evitar o cheiro do perigo a aproximar-se. Pensou no seu próprio armário de infância. Localização diferente, propósito igual, onde aprendera que segurança era algo que se construía sozinho porque ninguém iria salvá-lo. Talvez fosse isso que ela reconhecera nele.
Não o monstro, mas o sobrevivente. A parte que se lembrava do que era contar rachaduras no teto enquanto esperava que tempestades passassem. A parte que prometera a si mesmo décadas antes noutro armário, que um dia seria forte o suficiente para que ninguém o fizesse sentir medo outra vez. Cumprira essa promessa. Agora uma criança pedia-lhe para estender essa proteção para além dele próprio, para ser a intervenção que ele próprio desesperadamente precisara, mas nunca recebera. A manhã chegou com Leonide já a secretária, a cidade abaixo ainda envolta num nevoeiro costeiro, que desfocava a linha entre o mar e o céu. Ele passara a noite a rever ficheiros que nada tinham a ver com negócios, registros públicos, listas de funcionários hospitalares, endereços em bairros onde a esperança travava batalhas perdidas contra a circunstância. Karen Veron trabalhava no Hospital de São João, nos turnos do serviço de urgência. O registro de assiduidade mostrava pontualidade perfeita, apesar de criar uma filha sozinha. O dossiê que os homens dele compilaram incluía detalhes que pintavam um retrato de exaustão sustentada por necessidade e por um amor que se recusava a partir. O homem que vivia no apartamento dela não constava no contrato de arrendamento. Dennis Kruger, desempregado há 2 anos. 3 ocorrências por embriaguez e desordem arquivadas. Uma chamada por violência doméstica à PSP, da qual Karen recusara apresentar queixa formal. O padrão era familiar previsível, o tipo de destruição lenta que acontece atrás de portas fechadas, enquanto vizinhos aumentam o volume das televisões. O assistente de Leonide entrou sem bater lendo corretamente o humor do chefe e percebendo que protocolos normais estavam suspensos. A equipa de vigilância está em posição. O prédio tem 12 apartamentos, saídas cobertas, rotação de 6 em 6 horas. O relatório era eficiente e profissional, exatamente o que Leonide pedira às 4 da manhã. Quero apenas olhos, esclareceu Leonide, a voz carregando o peso de instrução, que não permitia interpretações. Nada de interferências a menos que a criança esteja em perigo físico imediato. Documentem tudo, horários padrões, comportamentos. Preciso de entender o quadro completo antes de decidir a resposta adequada. O assistente acenou e retirou-se, deixando-o sozinho com informação que transformava Elsie de abstração em realidade concreta. Ela frequentava a escola básica da Foz do Douro. As notas dos professores mencionavam cansaço frequente e nódoas negras, ocasionais explicadas como acidentes de recreio. A psicóloga escolar tinha assinalado preocupações, mas faltavam provas para uma intervenção oficial. A falha do sistema estava documentada em linguagem burocrática, cuidadosa, que absolvia todos de responsabilidade, enquanto uma criança aprendia a esconder-se em armários. Leonide entendia sistemas. Construíra o seu próprio sistema paralelo, que operava fora das restrições legais, mas segundo regras igualmente rígidas. Justiça era um conceito com múltiplas interpretações. O telemóvel mostrava mensagens de associados que esperavam respostas sobre carregamentos e territórios. Um dono de restaurante precisava de resolução para disputas de pagamentos de proteção. Um vereador procurava garantias sobre contribuições de campanha. A maquinaria do seu império exigia atenção constante, mas ele descobriu que não conseguia importar-se com nada disso. Em vez disso, abriu no portátil a transmissão de vigilância, observando imagens granuladas da entrada de um prédio de apartamentos. Pessoas saíam para trabalhar, regressavam com sacos de compras, viviam vidas comuns de formas comuns. Nada acontecia, e isso era precisamente o objetivo. Ele estava a estabelecer o comportamento base antes que os padrões fossem perturbados. Às 7h45, Elsie apareceu de mão dada com a mãe, o vestido vermelho substituído por roupa escolar, que lhe assentava um pouco melhor. Karen acompanhou-a até a paragem de autocarro, beijou-lhe a testa e esperou até o veículo municipal se afastar antes de regressar ao prédio. A sua postura revelava alguém que carregava peso invisível ao olhar casual. Leonide viu Karen desaparecer lá dentro, depois reviu o relatório do turno da noite que a equipa dele tinha compilado.
Ela saíra para o hospital às 22h30 da noite anterior. Dennis chegara bêbado às 23h15. Os gritos começaram às 23h40 e continuaram intermitentemente até a 1h30, quando ele adormeceu no sofá. A documentação clínica da violência parecia obscena na sua esterilidade. Por trás daqueles horários estava uma criança encolhida no canto de um armário, contando minutos até o silêncio significar segurança temporária. Por trás deles estava uma mulher a escolher entre ficar para proteger a filha e trabalhar para as manter alimentadas e com um teto. Leonide fechou o portátil com força controlada. Já tinha visto pior nos anos em que construíra poder a partir do nada, e se a honestidade exigia, já participara em pior. Mas algo nos 80 cêntimos de Elsie, e na sua pergunta formal, arrancara a distância confortável que mantinha entre si e as consequências da violência alheia. As memórias de infância surgiram sem permissão, fragmentos enterrados sob anos de força cuidadosamente construída. O uniforme branco da mãe dele tinha sido o de empregada de mesa. Profissão diferente, mesma exaustão. O homem que ferira ambos tinha vícios diferentes, mas a mesma crueldade fundamental de quem aprecia poder sobre aqueles que não podem revidar. Ele fora impotente nessa altura, pequeno, assustado, contando os dias até ser grande o suficiente para fazer escolhas diferentes. Aquele rapaz prometera a si mesmo que a força seria a solução que o poder impediria repetições. Agora tinha ambos mais do que alguma vez imaginara possível, e uma criança perguntava-lhe se algum deles podia ser reaproveitado para a proteção. A manhã avançou para a tarde, enquanto Leonide tratava dos negócios legítimos que financiavam as suas operações menos legítimas. Uma revisão de contrato de transporte marítimo, um fecho de compra imobiliária, uma reunião de fundação de caridade, onde desempenhava o papel de empresário reformado, que devolve à comunidade. A performance era impecável, como sempre, mas a mente dele voltava continuamente àquele prédio, às câmaras de vigilância, a atualizar em tempo real, ao conhecimento de que aquela noite repetiria o padrão da anterior, se nada fundamental mudasse. Dennis beberia. Karen trabalharia. Elsie esconder-se-ia. O ciclo continuaria até escalar para algo que o sistema já não pudesse ignorar, momento em que a intervenção chegaria tarde demais. Às 18h30, o telemóvel vibrou com um alerta. Dennis entrara no prédio carregando 2 sacos de papel de uma loja de bebidas. A foto de vigilância mostrava um homem nos 40, corpo já flácido, roupa manchada e uma expressão de ressentimento acomodado. Aquele era o monstro que Elsie lhe pedira para assustar. Leonide ficou à janela do escritório, observando o pôr do sol pintar a baía em tons de âmbar e sangue. A beleza parecia provocação. A natureza, a cumprir o seu ciclo indiferente, enquanto o sofrimento humano se desenrolava em apartamentos e vielas. O reflexo no vidro mostrava o homem que outros temiam. Mas naquela noite, ele via apenas o rapaz que tinha sido indefeso e a torcer para que alguém o notasse. O telemóvel tocou com a chamada que ele já esperava. O alvo mantém sempre o mesmo padrão. O chefe de segurança relatou. As bebidas começam por volta das 7, a escalada por volta das 9. Adormece entre a meia-noite e as 2. A mãe está a trabalhar, as meninas ficam sozinhas com ele. O mesmo guião todas as noites na última semana em que temos observado. E a família alargada, perguntou Leonide, embora já soubesse a resposta pelos ficheiros. Precisava de ouvir a confirmação. Precisava de esgotar todas as variáveis antes de implementar soluções que não poderiam ser revertidas ou explicadas. Os pais da mãe faleceram, sem irmãos. Pai das meninas desconhecido não consta no registro de nascimento. A Karen está isolada, sem amigos próximos identificáveis, sem rede de apoio além dos colegas do hospital que não conhecem a situação em casa. Padrão clássico de isolamento controlado. A avaliação era profissional distante anos de experiência a reconhecer dinâmicas predatórias. Leonide agradeceu e terminou a chamada. O isolamento era estratégico.
Quer Dennis percebesse os seus próprios métodos, ou seguisse apenas instinto, o resultado era igual: cortar apoios, criar dependência, garantir que a vítima não tinha para onde fugir. Era o mesmo plano usado por homens que magoam mulheres e crianças em todas as culturas e classes sociais. Pensou em Elsie, a entrar naquele restaurante sozinha, a escolher aproximar-se dele entre todos os clientes, a enfrentar o medo. Isso exigira cálculo e coragem que a maioria dos adultos não possuía. Ela avaliara as opções, descobrira que nenhuma servia e decidira apostar num estranho que parecia perigoso o suficiente para enfrentar outras coisas perigosas. A inteligência por trás dessa escolha impressionou-o. Ela lera-o corretamente, reconhecendo que a violência podia ser redirecionada, que monstros às vezes lutavam contra monstros. Oferecer pagamento para formalizar a transação, compreendendo instintivamente que as pessoas respeitam acordos mais do que caridade. Aos 7 anos mostrava pensamento estratégico que a serviria bem se vivesse tempo suficiente para o usar. O assistente bateu à porta e entrou com uma pasta na mão. A equipa jurídica terminou a análise. Dennis Kruger não tem contrato de trabalho, não tem contrato de arrendamento, não tem qualquer direito legal de residência. Tecnicamente, é um hóspede que ultrapassou a hospitalidade. A expulsão seria direito da Karen, mas teria de fazer requerimento formal e aguardar processamento, o que lhe dá semanas para retaliar. Leonide suspirou, já sabendo. O ritmo cuidadoso da lei era criado para proteger direitos, mas frequentemente deixava pessoas vulneráveis expostas. Quando a papelada avançasse e chegassem datas de tribunal, o dano já estaria feito. O sistema funcionava para quem podia esperar em segurança. Karen e Elsie não podiam. Ele pegou na pasta sem a abrir. As opções legais eram irrelevantes. Já sabia que seriam insuficientes antes mesmo de pedir a análise. A lei é ferramenta para quem tem tempo e recursos. Elsie tinha 80 cêntimos e o tempo que demora para a violência passar dos gritos para algo pior. Há uma abordagem alternativa, continuou o assistente cuidadosamente. Kruger tem registros pendentes na PSP, multas por pagar faltas a notificações, uma ocorrência antiga não resolvida. Uma denúncia anônima às autoridades certas podia resultar em detenção imediata, processamento e complicações legais que o ocupariam durante semanas. Era uma solução inteligente, atuava dentro da legalidade técnica, mas alcançava o objetivo desejado. Leonide considerou, calculando eficácia e sustentabilidade. Um processo pendente afastaria Dennis temporariamente, mas temporário não era suficiente. Homens como ele regressam sempre a menos que recebam um motivo convincente para ficar longe. E oportunidades de emprego? Perguntou Leonide. Algo que exija deslocação imediata, compromisso prolongado demasiado vantajoso para recusar. Já imaginava projetos grandes, construção civil em zonas remotas, obras públicas longe de centros urbanos, trabalhos que colocavam centenas de quilômetros entre Dennis e o porto. O assistente compreendeu. Temos um projeto de construção em Trás-os-Montes, falta de mão de obra, necessidade imediata. Alojamento no estaleiro incluído, bom salário, despesas cobertas. O contrato exige permanência mínima de 6 meses. Podemos fazer a oferta através de canais legítimos, parecer uma oportunidade ocasional em vez de algo orquestrado. As peças encaixaram numa solução elegante. Dennis veria oportunidade onde outros veriam manipulação. O orgulho faria com que aceitasse uma chance de provar que era capaz de escapar à própria mediocridade, enquanto fingia que era escolha não fuga. Partiria deixando Karen e Elsie para trás, sem admitir que fora conduzido para a saída. Tratem disso, instruiu Leonide. Mas quero confirmação de chegada e permanência. Se ele tentar regressar antes do tempo, quero ser informado imediatamente. A ameaça não dita pairou entre eles de que medidas menos delicadas seriam usadas se esta falhasse. O assistente saiu com a eficiência que o tornava valioso. Leonide voltou à janela onde a escuridão completa substituíra o pôr do sol.
As luzes da cidade refletiam-se na baía como estrelas espalhadas. Em algum ponto daquela constelação de edifícios, Elsie provavelmente já estaria no armário, mãos sobre os ouvidos, à espera que os gritos diminuíssem até ao silêncio alcoólico da inconsciência. A intervenção que ele estava a orquestrar levaria dias a ser implementada. Verificações de antecedentes para manter a autenticidade, preparação de contrato. O teatro cuidadoso de um recrutamento que parecesse coincidência, dias durante os quais o padrão nocturno continuaria, durante os quais uma criança se esconderia e esperaria que o estranho a quem entregara 80 cêntimos tivesse ouvido o seu pedido. Ele não lhe tinha prometido nada, não lhe dera prazo nem garantia. Isso fora deliberado. Promessas criavam expectativas e expectativas levavam a desilusões quando a realidade falhava. Mas também lhe dissera para esperar, para confiar que talvez tudo mudasse. Isso implicava compromisso mesmo sem voto explícito. A chamada de recrutamento chegou na manhã de quarta-feira. Dennis atendeu o telemóvel com a voz pastosa de quem dormia a ressaca da noite anterior. Leonid ouviu a gravação mais tarde, escutando o seu funcionário apresentar a oportunidade com equilíbrio perfeito entre urgência e sedução. A posição começa na segunda-feira. Bônus de assinatura para aceitação imediata. Transporte incluído. O cepticismo de Dennis era audível através da ressaca. Por que eu já não trabalho em obras há anos? A pergunta carregava a suspeita de quem sabe que não conquistou boa sorte por mérito. Homens que desistiram de tentar reconhecem quando as circunstâncias ultrapassam a razoabilidade. O seu nome apareceu em referências de empreiteiros, mentiu o recrutador com suavidade. Temos projetos atrasados. Estamos a contactar qualquer pessoa com experiência relevante. Sinceramente, estamos desesperados. Fazia-nos um favor. A psicologia era perfeita, apelava ao ego, enquanto explicava a conveniência do timing. Leonid ouviu Dennis resmungar depois, um som que sugeria que ele se estava a levantar provavelmente, olhando em volta para o apartamento que representava anos de estagnação. E o salário? A passagem de suspeita a interesse foi palpável. A ganância a sobrepor-se à cautela, como acontecia sempre que as pessoas queriam razões para acreditar. O recrutador disse um valor generoso, mas não tão alto que parecesse suspeito. Acrescentou depois detalhes sobre alojamento no estaleiro e refeições incluídas. Guardava quase todo o ordenado, já que não teria despesas. 6 meses punham-no em boa posição financeira. A promessa de um reinício financeiro brilhava como salvação para alguém que vivia do salário de enfermeira da namorada. Preciso de pensar nisso, disse Dennis, mas a voz já estava comprometida. O pensar era apenas performance, a ilusão da ponderação. Naquela tarde telefonou a aceitar. A decisão apresentada como generosidade, ele estava a fazer-lhes um favor ao aceitar o trabalho. Leonid fechou o ficheiro da gravação com satisfação sombria. A papelada de sexta-feira seria entregue por estafeta. No sábado, Dennis assinaria os contratos. No domingo, um veículo da empresa chegaria para o transportar para o norte. Na segunda-feira de manhã, Karen acordaria e encontrá-lo-ia desaparecido, deixando apenas um bilhete a explicar a súbita oportunidade. A linha temporal dava a Leonid 48 horas para garantir que todos os detalhes se alinhavam na perfeição. A sua equipa verificou que o projeto em Trás-os-Montes existia, que os alojamentos eram legítimos, que o nome de Dennis aparecia corretamente em bases de dados de emprego. A ficção precisava resistir a qualquer escrutínio, embora Dennis não fosse escrutinar nada. Atribuiria mérito pessoal à oportunidade. Na quinta-feira à noite, Leonid reviu imagens de vigilância mostrando Dennis a celebrar a partida iminente. Tinha comprado o uísque mais barato desta vez, possivelmente para poupar dinheiro, e bebia com gestos expansivos que sugeriam explicar os seus grandes planos a um público imaginário. Karen trabalhava ao seu turno sem saber que a sua vida doméstica estava a ser discretamente desmontada. Elsie apareceu num dos fotogramas, movendo-se rapidamente pela sala em direção ao quarto. O registro marcava 20h30 mais cedo do que o habitual.
Já aprendera a ler os sinais e desaparecer antes que o álcool transformasse Dennis de simplesmente desagradável em ativamente perigoso capacidades de sobrevivência que nenhuma criança deveria necessitar. Leonide viu-a fechar a porta do quarto, viu a luz apagar-se segundos depois. Estaria agora no armário almofada posicionada, respiração controlada, contando os minutos até a segurança. Ela ainda não sabia que aquela seria uma das últimas vezes que precisaria de se esconder. O não saber incomodava-o mais do que esperava. Considerou enviar um sinal de alguma forma, algo que lhe indicasse que tudo estava a mudar, que o pagamento tinha sido aceite e o serviço prestado. Mas o anonimato era crucial para que a intervenção parecesse natural e não orquestrada. Ela compreenderia eventualmente ou talvez não. De qualquer forma, estaria mais segura. A sexta-feira trouxe assinaturas de contrato e verificações de antecedentes que a sua equipa tinha manipulado cuidadosamente para apresentar Dennis como um candidato qualificado. A papelada estava impecável, cada detalhe cruzado e confirmado. Se alguém investigasse, encontraria um processo de recrutamento legítimo, não uma oportunidade fabricada. Na manhã de sábado, Dennis fez as malas com o entusiasmo de quem foge, não de quem abraça uma oportunidade. As câmaras mostraram-no a levar roupa e alguns objetos pessoais, deixando para trás a maioria das suas coisas. Não consultou Karen sobre a decisão. Não perguntou se uma saída súbita a iria prejudicar. O bilhete seria descoberto mais tarde, informação apresentada como facto consumado, não como escolha discutida. Leonide passou a tarde de sábado no seu escritório de negócios legais, mantendo as aparências através de reuniões sobre projeções trimestrais e propostas de expansão. A sua persona pública exigia consistência. O empresário reformado que deixara para trás origens duvidosas para se dedicar ao comércio respeitável. Ninguém poderia relacionar essa figura com a mão invisível que reorganizava silenciosamente a vida de uma família em apuros. Ao final do sábado, tudo estava preparado para a partida de domingo. O veículo estava agendado, o trajeto planeado, o supervisor no estaleiro em Trás-os-Montes informado para esperar um trabalhador que exigiria vigilância atenta. Dennis descobriria que o novo trabalho era exigente, o alojamento remoto e as oportunidades de regressar limitadas pela geografia e pelas obrigações contratuais. O domingo começou com um nevoeiro tão denso que apagava a linha entre o mar e o céu. Leonide ficou à janela a observar o nada, a pensar na criança que acordaria em breve para descobrir que os monstros podiam desaparecer tão repentinamente como apareciam. Ela perguntara se ele podia assustá-los. Em vez disso, ele removera-os por completo, o que era suficientemente próximo da mesma coisa. O telemóvel vibrou com a confirmação às 9h15. Dennis seguia no veículo rumo ao norte bem disposto e alheio. O motorista deixá-lo-ia no local de trabalho ao final da tarde, onde assinaria mais documentos e seria encaminhado para os alojamentos atribuídos. Na segunda-feira de manhã, estaria integrado num sistema que exigia madrugadas e dias exaustivos, que não deixavam energia para beber ou planear regressos. Leonide permitiu-se um breve momento de satisfação antes de avançar para a fase seguinte. Remover Dennis era apenas metade da solução. Agora vinha a parte difícil, garantir que Karen e Elsie conseguiam reconstruir-se sem o peso que as esmagara durante tanto tempo. Isso exigiria intervenção mais subtil, uma orquestração cuidadosa de circunstâncias que parecessem bênçãos inesperadas e não operações planeadas. A manhã de segunda-feira trouxe um tipo de silêncio que Karen Veron já tinha esquecido que existia. Acordou com a luz do sol a infiltrar-se pelas cortinas, sem o ronco vindo do sofá, sem o cheiro de álcool velho impregnado no apartamento. A ausência era tão completa que parecia presença como se o próprio espaço estivesse a suster a respiração. O bilhete de Dennis estava no balcão da cozinha, onde ele o deixara explicando nada e reivindicando tudo. As palavras falavam de oportunidade e novos começos, de como precisava de agarrar esta chance por ambos. Não havia pedido de desculpa nem reconhecimento do que deixava para trás, apenas a suposição de que ela compreenderia a partida como razoável, não como abandono.
Karen leu-o 2 vezes, a mente treinada de enfermeira, a catalogar automaticamente as inconsistências. Dennis nunca mencionara procurar trabalho, nunca falara de ir para o interior, nunca mostrara ambição, além do próximo copo nos 2 anos em que ocupara o seu espaço. O emprego súbito não fazia sentido, mas ela não iria questionar boa sorte quando esta aparecia sem aviso. Elsie saiu do quarto com passos cautelosos, lendo a expressão da mãe à procura de sinais de crise. A criança aprendera a navegar humores como marinheiros, leem o tempo sempre a calcular o percurso mais seguro através de condições potencialmente perigosas. Os olhos encontraram o bilhete, depois o rosto da mãe aguardando interpretação. Ele foi-se embora, disse Karen, simplesmente observando a filha processar a informação com o controlo cuidadoso de quem aprendera a não demonstrar esperança demais. Arranjou um trabalho lá no norte. Partiu esta manhã. Ela ergueu o bilhete como prova, como se alguma das duas precisasse de confirmação, para acreditar no silêncio milagroso que substituíra a banda sonora noturna de violência. Elsie assentiu devagar, a mente de 7 anos, a calcular implicações com uma rapidez impressionante. Ele vai voltar. A pergunta era prática, não emocional. Procurava informação sobre se aquilo era um alívio temporário ou uma libertação permanente. Ela sobrevivera tempo suficiente para saber que coisas boas, muitas vezes, se desfazem sem aviso. Não sei, respondeu Karen com honestidade, recusando-se a fazer promessas que não podia garantir. O bilhete diz no mínimo 6 meses. Talvez mais. Vamos gerir à medida que acontecer. Puxou a filha para perto, sentindo o corpo pequeno relaxar gradualmente contra o seu, a tensão dissolver-se em etapas como gelo, a derreter sob um sol tímido. Tomaram o pequeno almoço juntas, sem pressa. Sem a hipervigilância que normalmente acompanhava as manhãs, Karen fez panquecas em forma de estrelas, algo para o qual não tivera energia durante meses. Elsie comeu devagar, saboreando cada pedaço, como se memorizasse o gosto da paz para uso futuro. No hospital, ao final da tarde, os colegas de Karen notaram a diferença no seu semblante, antes que ela dissesse qualquer coisa. Estás mais leve, comentou uma das outras enfermeiras na entrega de turno. Fim de semana bom. A pergunta era casual, mas Karen ouviu a preocupação por trás do tom, a preocupação de quem observara a sua luz diminuir lentamente nos últimos 2 anos. Contou-lhe sobre a partida de Dennis, com neutralidade cuidadosa, não querendo convidar perguntas sobre por que é que o desaparecimento dele parecia mais um resgate do que uma perda. Recebeu felicitações carregadas de alívio, confirmando o que já suspeitava a sua situação fora mais óbvia do que desejara. E as pessoas tinham notado, tinham se preocupado, mas não sabiam como intervir. A semana passou num estado de incredulidade suspensa. Karen esperou pelo contragolpe, esperou que Dennis ligasse bêbado furioso a exigir dinheiro para voltar. Mas as chamadas nunca vieram. O telefone manteve-se silencioso, exceto por horários do hospital e avisos da escola de Elsie. A ausência de crise era tão pouco familiar que quase parecia ameaçadora. Na sexta-feira, permitiu-se acreditar que a mudança podia ser permanente. Limpou o apartamento de forma minuciosa, apagando vestígios da presença dele, que a tinham feito sentir uma visitante dentro da sua própria casa. As coisas de Dennis foram colocadas em caixas que ela guardou na cave do prédio, acessíveis, se necessário, mas afastadas do seu cotidiano. Elsie ajudou na limpeza, enfrentando pó e desordem com a determinação feroz de quem está a recuperar território. Esfregou rodapés, organizou armários, transformando o espaço de simplesmente limpo para verdadeiramente renovado. O armário onde se escondera tornou-se arrumação para jogos de tabuleiro, o propósito reimaginado de refúgio para a recreação. No sábado chegou um envelope entregue por estafeta ao prédio. Karen abriu-o e encontrou uma carta formal da direção do Hospital de São João da Foz, informando que um benfeitor anônimo criara um fundo de apoio para a formação contínua de enfermeiros. Ela fora selecionada como uma das primeiras beneficiárias com base no seu desempenho e anos de serviço.
A bolsa cobria propinas para cursos avançados manuais e até apoio para cuidados infantis durante horários de aulas. O valor era suficientemente generoso para mudar vidas, mas não tão excessivo que parecesse suspeito. Karen leu a carta 3 vezes à procura de condições ocultas. Não havia nada além da exigência de manter o emprego atual. Não questionou o timing. Não se perguntou por que motivo a boa sorte decidira de repente reparar nela. Pessoas que tinham vivido na beira do abismo aprendiam a aceitar dádivas inesperadas sem examinar demasiado a sua origem. O universo tirara algo e agora devolvia algo melhor. Isso bastava. Na segunda-feira à tarde, flores chegaram ao posto de enfermagem endereçadas simplesmente a Karen. Sem cartão. Apenas um arranjo belíssimo de orquídeas brancas e íris azul escuro, que as outras enfermeiras admiraram com expressões conhecedoras. Alguém anda interessado, brincou uma delas. Karen afastou a especulação, embora algo no peito lhe tivesse apertado com a possibilidade. Nessa noite, encontrou um cartão de visita no seu cacifo do hospital. Sem nome. Apenas um número de telefone escrito com caligrafia precisa. E por baixo, uma única palavra: protegida. A mensagem era clara apesar da brevidade. Alguém estava a observar. Alguém intervera. Alguém queria que ela soubesse que as mudanças não eram coincidência, eram orquestradas. Karen segurou o cartão durante longos minutos, enquanto a mente reorganizava peças que tentara deliberadamente não juntar à serenidade inexplicável de Elsie na semana antes da partida de Dennis. A oferta de emprego tão conveniente, a bolsa, as flores. Tudo orbitava o mesmo centro sem nome, a mesma mão invisível que guiava as circunstâncias em seu favor. 2 semanas depois da partida de Dennis, Karen encontrou um envelope na caixa do correio, contendo a confirmação de pagamento de serviços públicos, que ela sabia não ter pago. O documento da companhia elétrica parecia oficial. O número da conta correspondia ao dela, mas a origem do pagamento estava registrada como Programa Comunitário de Assistência Anônima. Karen telefonou para confirmar esperando um erro, mas recebeu apenas a confirmação de que a sua conta estava paga pelos próximos 3 meses. O padrão continuou com uma persistência silenciosa. O seu carro, que fazia barulhos preocupantes há meses, foi reparado enquanto ela cumpria um turno duplo. O mecânico explicou que alguém tinha pago o serviço antecipadamente, deixando apenas instruções de que o veículo deveria receber manutenção completa e inspeção de segurança. A fatura final superior a 800 euros apresentava saldo zero. A escola de Elsie enviou uma carta sobre um novo programa de bolsas para atividades extracurriculares. Materiais de arte, aulas de música, equipamento desportivo, tudo financiado por um fundo criado por um benfeitor local não identificado. A psicóloga escolar mencionou na hora de saída que Elsie tinha sido escolhida pela sua resiliência acadêmica e pela percepção de que a situação em casa melhorara recentemente. Karen reconheceu a arquitetura da intervenção. Agora via a estrutura cuidadosa por trás da aparente aleatoriedade da fortuna. Alguém com recursos e alcance estava a remover de forma sistemática os obstáculos do seu caminho, criando espaço para respirar, sem o peso constante da crise financeira. As ofertas eram práticas não extravagantes, respondendo a necessidades reais, sem chamar atenção nem criar dependência. Pensou muitas vezes no cartão de visita na única palavra protegida, que implicava tanto ação passada como compromisso contínuo. Parte dela queria ligar para exigir explicações sobre uma generosidade que não pedira e que não sabia como retribuir. Mas uma parte maior entendia que algumas coisas deviam permanecer sem exame. A gratidão não exigia compreensão total. Numa noite de finais de outubro, Karen chegou ao hospital e encontrou acesso de estacionamento melhorado. O lugar distante onde estacionava antes fora substituído por uma vaga reservada perto da entrada dos funcionários. A segurança explicou que membros do pessoal sênior com registros exemplares estavam a receber prioridade por razões de proteção. O nome dela constava da lista enviada pela administração.
Estas pequenas considerações acumulavam-se em melhorias significativas de qualidade de vida. Já não precisava de caminhar 20 minutos por parques de estacionamento escuros após turnos exaustivos. Podia comprar mercearia sem calcular cada item face ao orçamento restante. Elsie tinha materiais de arte e uma tabela de basquetebol onde as crianças do bairro se juntavam. O riso da filha substituía o silêncio que o trauma tinha imposto. Mas Karen também notou outras coisas: o sedã preto que aparecia periodicamente perto do prédio, nunca ameaçador, mas claramente presente. A forma como certos comerciantes a cumprimentavam com mais calor, como se alguém a tivesse assinalado como pessoa merecedora de especial consideração. A rede invisível que a amparava tinha peso e alcance que ultrapassavam pagamentos anônimos. Ela compreendia o que isso significava, que tipo de pessoa comandava aquele nível de assistência organizada. A palavra máfia nunca lhe surgiu de forma consciente, mas a compreensão existia por baixo da linguagem. Canais legais não se moviam com aquela eficiência nem com aquela atenção abrangente. Alguém fora dos sistemas convencionais decidira que ela importava. Esse conhecimento deveria assustá-la. Em vez disso, assentou nela como uma armadura que nunca soubera que precisava. Durante 2 anos, navegara ameaças dentro da própria casa, calculara cada palavra e gesto, para minimizar as reações voláteis de Dennis. Esse perigo imediato desaparecera, substituído por proteção vinda de sombras que ela não podia ver, mas podia sentir envolvê-la como um contorno que não traçara, mas pelo qual estava profundamente agradecida. A cafeteria do hospital tornara-se o seu santuário durante as pausas, um espaço onde podia sentar-se com café morno e observar pessoas a lidar com problemas comuns. As suas preocupações pareciam quase ingênuas. Agora lanche esquecido, conflitos de horários, pequenas queixas sobre lugares de estacionamento. Por vezes ela invejava-os. Aqueles colegas que nunca tiveram de medir as suas palavras contra a violência potencial, que regressavam a casas previsíveis em vez de caos calculado. As outras enfermeiras começaram a incluí-la mais nos seus planos sociais, como se a nova estabilidade a tornasse acessível de formas que não fora antes. O café após o turno transformou-se em convites para jantar. Surgiram referências casuais a clubes de leitura ou caminhadas de fim de semana. Karen aceitava seletivamente, testando as águas da normalidade, como alguém que aprende a nadar. Depois de anos a saber apenas manter-se à tona, descobriu que apreciava a companhia delas, quando já não tinha de calcular rotas de fuga, nem monitorizar o telemóvel à espera de um desastre. O seu próprio reflexo começara a mudar de formas que transcendiam a simples ausência de exaustão provocada pelo estresse. As linhas em torno dos olhos permaneciam, mas tinham suavizado, sugerindo experiência em vez de sofrimento. Começara a comprar roupa que lhe assentava bem, em vez do que fosse apenas barato e funcional. Pequenos gestos de autocuidado que antes lhe pareciam indulgências impossíveis, quando cada euro representava cálculos de sobrevivência. A mulher no espelho começava a tornar-se alguém que respeitava, não apenas alguém que suportava. Novembro trouxe as primeiras chuvas e Karen descobriu que alguém tinha organizado um serviço de transporte para levar Elsie à escola e trazê-la de volta em dias de mau tempo. O motorista apresentou-se com identificação fotográfica e uma carta a explicar que fazia parte de um programa de apoio às famílias dos funcionários do hospital. Elsie aceitou o arranjo com a adaptabilidade típica das crianças quando a vida melhora. No dia de São Martinho, transformado naquele ano num gesto silencioso de bondade, um jantar completo foi entregue ao apartamento delas. Peru, acompanhamento, sobremesa, tudo preparado com perfeição. O bilhete dizia apenas de membros agradecidos da comunidade. Karen e Elsie comeram à mesa pequena só as duas, mas sentindo-se menos sós do que em muitos anos. Dezembro chegou com os seus desafios, despesas da época festiva, custos de aquecimento no inverno, a pressão de manter a normalidade numa estação que celebrava a família e a abundância. Karen abriu a caixa do correio e encontrou um envelope com um vale substancial para a grande loja da cidade, suficiente
para comprar o casaco de inverno de Elsie e os seus presentes de Natal sem o habitual aperto financeiro. Numa noite depois do turno, sentou-se no carro com o motor ligado, mas sem arrancar, refletindo sobre a mão invisível que entrara na sua vida e a reorganizara em direção à segurança. Alguém vira a sua luta e decidir agir não através de programas públicos ou canais oficiais, mas com recursos privados aplicados com precisão às suas necessidades reais. O cartão continuava na carteira, o número memorizado, embora nunca tivesse telefonado. Parte dela queria conhecer o benfeitor, compreender a motivação por trás de tanta generosidade sustentada. Mas suspeitava que o mistério fazia parte do presente, que saber demais poderia criar obrigações que nenhum dos dois desejaria, transformando a ajuda orgânica em transação. Assim permitiu que a ajuda fluísse ao seu redor, aceitando-a da mesma forma que aceitava a presença do oceano, na foz constante e poderosa, moldando a paisagem sem exigir reconhecimento ou permissão. A sua vida estava a ser reconstruída peça a peça, e ela era suficientemente sábia para não recusar o andaime, só porque desconhecia o plano arquitetônico. Em meados de dezembro, 6 semanas após a partida de Dennis Karen, percebeu que deixara de esperar pela catástrofe. A hipervigilância que definira a sua existência durante anos começava a dissolver-se, substituída por um otimismo cauteloso, ao mesmo tempo estranho e maravilhoso. Conseguia pensar no futuro sem que ele parecesse uma ameaça disfarçada de promessa. Elsie prosperava no novo ambiente, as notas melhoravam, as amizades cresciam, o olhar assombrado que a envelhecera precocemente desaparecera, substituído pela inocência infantil que sempre deveria ter sido dela. Nas aulas de artes, desenhava casas com portas abertas e céus sem nuvens, representações visuais da transformação interior. À véspera de Natal, encontrou Leonide sentado na mesa habitual do restaurante, mas desta vez tinha convidado uma pessoa. O envelope tinha sido deixado no cacifo de Karen 3 dias antes, um convite para jantar num endereço que ela reconheceu como o estabelecimento, onde tudo aparentemente começara embora, só o tivesse percebido em retrospectiva. Chegou ainda com a farda branca do turno, pois recebera o convite tarde demais para ir à casa trocar de roupa. A anfitriã cumprimentou-a pelo nome e guiou-a até a mesa de canto, onde um homem aguardava o fato escuro e a postura controlada, marcando-o como alguém habituado a comandar atenção sem esforço. Leonide levantou-se quando ela se aproximou, um gesto de respeito que a surpreendeu. De perto, era mais jovem do que ela imaginara, talvez apenas alguns anos mais velho do que ela. Os olhos dele carregavam o cansaço de quem vira demasiado cedo demais. Mas havia também outra coisa ali, uma chama cuidadosamente guardada, sugerindo capacidade para mais do que a frieza que a sua reputação provavelmente exigia. Obrigado por ter vindo, disse simplesmente indicando a cadeira à sua frente. Um segundo serviço esperava. O vinho já servido, mas o ambiente parecia mais uma negociação do que romance. Era um encontro entre duas pessoas que compreendiam o cálculo da sobrevivência, que se reconheciam como veteranos de guerras diferentes. Karen sentou-se com cuidado o seu treino de enfermagem, tornando-a consciente da respiração medida dele, da tensão nos ombros, apesar da postura relaxada. É você quem tem ajudado-nos, afirmou, não perguntou. O trabalho para o Dennis, as bolsas, tudo. Por que a sua filha pediu-me para afastar os monstros? Respondeu Leonide, a voz baixa o suficiente para que as conversas ao redor não interceptassem. Ofereceu-me 3 moedas. Eu disse-lhe que já tinha pago mais do que qualquer criança deveria. A explicação era ao mesmo tempo completa e insuficiente, como tentar resumir um oceano descrevendo apenas água. Karen absorveu aquilo. A mente a ligar os pontos entre a serenidade inexplicável de Elsie naquela semana e o desmantelamento sistemático da vida que tinham antes. Ela veio aqui sozinha. A mãe dentro dela recuou ao imaginar o perigo que a filha correra, mesmo que a sobrevivente em si reconhecesse a lógica desesperada por trás do gesto. Foi corajosa, disse Leonide, e estratégica.
Escolheu bem. Não sou o tipo de homem que magoa crianças. A distinção era importante. O reconhecimento de que ele era perigoso, mas direcionado, capaz de violência sim, mas nunca indiscriminada. Queria que ela entendesse a natureza da proteção que a envolvia. Sentaram-se em silêncio, enquanto Karen processava a informação, as mãos envoltas no copo de vinho sem beber. Eu devia ter medo de si, disse finalmente. Devia pegar na minha filha e desaparecer porque aceitar ajuda de alguém como você traz custos que não posso pagar. Devia, concordou Leonide. Mas não vai. Porque é inteligente o suficiente para perceber que o que ofereço não tem preço. Não estou a criar dívida. Não espero pagamento. Estou a fechar um círculo que começou décadas atrás noutra cidade, quando um rapaz se escondia em armários à espera que alguém percebesse que ele precisava de ser salvo. Ninguém veio. Agora posso ser essa pessoa para alguém. A honestidade era desarmante. A vulnerabilidade por baixo do exterior controlado visível apenas porque ele permitia. Karen viu a criança que ele fora no homem que se tornara. Reconheceu a ferida que nunca cicatrizara completamente, apesar do poder que ele acumulou à volta dela como tecido cicatricial. O que acontece agora? Perguntou. O Dennis foi-se embora. Estamos estáveis. Fez o que a minha filha pediu. Isto acaba aqui. Parte dela esperava que sim, que pudessem regressar a uma vida normal, sem a complexidade de uma ligação contínua. Mas outra parte maior já sabia a resposta antes de ele falar. Depende do que quer, disse Leonide com cuidado. Posso afastar-me, manter distância, garantir que o apoio continua sem exigir a sua atenção ou envolvimento. Ou podemos reconhecer que existe aqui algo para além de um ajuste de contas. Que duas pessoas que entendem a sobrevivência podem beneficiar de saber que a outra existe no mundo. Karen sentiu o peso da escolha que ele lhe oferecia segurança com anonimato ou ligação com complicações. Pensou em Elsie, na vida que estavam a construir, e se haveria espaço nela para alguém cuja proteção vinha envolta em sombras e histórias não contadas. A resposta surpreendeu-a pela simplicidade. Acho, disse devagar, que gostaria de conhecer a pessoa que nos salvou. Não porque lhe devo algo, mas porque a Elsie o escolheu entre todos. As crianças veem coisas que os adultos não veem. Talvez ela tenha visto algo digno de confiança. As palavras pareciam um salto no escuro, mas ela sobrevivera a quedas piores. A expressão de Leonide mudou de forma quase imperceptível, o controlo cuidadoso relaxando em algo que se aproximava de prazer genuíno. Então vamos com calma, disse ele. Sem expectativas, sem obrigações. Apenas duas pessoas que passaram por coisas que os outros não compreendem, a encontrar o conforto possível na compreensão mútua. Conversaram durante o jantar sobre coisas superficiais, o tempo imprevisível na foz. As recentes renovações no hospital, o progresso escolar de Elsie. Mas por baixo da conversa mundana, corria uma corrente mais profunda, um entendimento silencioso de que estavam a construir a base de algo que nenhum deles sabia ainda nomear, mas que ambos estavam dispostos a explorar com cuidado. O ruído ambiente do restaurante criava um casulo à volta da conversa deles. Outros clientes fornecendo cobertura através da sua própria distração. Karen deu por si a observar a forma como as mãos de Leonide se moviam quando falava gestos econômicos que sugeriam alguém habituado a fazer cada movimento contar. Havia precisão na forma como cortava os alimentos, como levantava o copo de vinho, como dobrava o guardanapo entre pratos. Um empregado aproximou-se para encher o copo de água, e ela notou como Leonide acompanhou o movimento, sem parecer fazê-lo à consciência dele, estendia-se para além da mesa de uma forma que nunca relaxava completamente. Era a mesma hipervigilância que ela própria desenvolvera vivendo com Dennis, mas refinada em algo mais controlado, mais intencional. Reconheceu-a porque também a tinha vivido. Compreendia que algumas pessoas nunca deixavam de procurar ameaças, mesmo quando rodeadas de segurança aparente. Quando o empregado se afastou, a atenção de Leonide voltou totalmente para ela,
aquele foco absoluto que a fazia sentir simultaneamente visível e segura. Fez perguntas sobre o seu trabalho com verdadeiro interesse, ouvindo as explicações dela sobre protocolos do serviço de urgência e casos difíceis, sem o olhar vidrado que a maioria das pessoas adotava quando a conversa se tornava demasiado técnica. As perguntas dele eram inteligentes e incisivas, sugerindo alguém que entendia sistemas complexos e como estes funcionavam ou falhavam sob pressão. As semanas transformaram-se em meses. Leonid aparecia de forma irregular às vezes no parque de estacionamento do hospital, no final do turno oferecendo boleia para casa. Às vezes, nos eventos da escola de Elsie, uma presença silenciosa na última fila que partia antes de alguém questionar a sua presença. Às vezes, em chamadas tardias quando Karen não conseguia dormir, e a voz dele servia de âncora contra ansiedades persistentes. A relação desenvolveu-se em gestos, não em declarações. Flores continuaram a chegar agora com cartões assinados simplesmente L. Conferências médicas começaram a surgir no seu calendário com inscrições misteriosamente pagas, oportunidades de desenvolvimento profissional que nunca teria perseguido sem a liberdade financeira que ele discretamente lhe proporcionara. O fundo universitário de Elsie crescia com contribuições que surgiam sem alarde ou expectativas. Em troca, Karen oferecia o que podia à sua presença, à sua conversa e à sua disposição para vê-lo como mais do que a soma da sua reputação. Não perguntava pelos negócios dele, nem pelos detalhes de como tinha orquestrado o resgate delas. Aceitava simplesmente que ele existia em complexidade moral, que o bem e o mal não eram escolhas binárias, mas espectros que a maioria navega com graus variados de sucesso. Pela primavera, tinham encontrado um ritmo sustentável. Jantares regulares onde falavam sobre tudo, exceto as estruturas de poder que definiam a vida profissional dele. Passeios na praia onde Elsie apanhava conchas enquanto Leonid lhe ensinava a identificar diferentes espécies. Noites tranquilas em que ele lia relatórios enquanto Karen corrigia os trabalhos de casa da filha, um silêncio confortável, não pesado. Numa manhã de início de abril, Leonid estava do outro lado da rua do Hospital São João da Foz, observando Karen sair após o turno da noite. A alvorada pintava o céu em tons de rosa e dourado, o tipo de manhã que prometia renovação. Elsie correu para a mãe vinda do carro onde o motorista de Leonid a tinha buscado da casa de uma amiga. Aquele reencontro era um retrato de amor sem complicações. Ele sorriu ao observá-las, um sorriso que suavizou os seus traços habitualmente severos em algo próximo da paz. O gesto pareceu-lhe estranho, músculos a moverem-se de formas já esquecidas, mas espontâneo genuíno. Durante anos construíra um império baseado no medo e no controlo, criando segurança através de intimidação e violência estratégica. Mas 3 pequenas moedas de uma criança desesperada tinham-lhe mostrado que a proteção podia assumir outras formas, que o poder podia ser usado para preservar, não destruir. Karen levantou o olhar e viu-o ali. Ergueu uma mão num aceno que reconhecia a presença dele sem exigir que se aproximasse. O gesto dizia tudo o que sabia, que ele velava por elas. Que a proteção dele era aceite e apreciada. Que o que existia entre eles estava a ser permitido crescer ao seu próprio ritmo, sem pressão nem expectativa. Leonid retribuiu o aceno antes de se virar para partir os passos mais leves do que tinham sido em anos. Uma criança tinha lhe pedido que afastasse monstros, e no processo de cumprir esse pedido, ele descobriu que o monstro mais persistente era o que vivia dentro de si, a crença de que a redenção era impossível, de que o seu passado anulava o futuro, de que homens como ele não tinham direito à graça simples da ligação humana. Elsie pagara-lhe 3 moedas e, sem saber, comprara a sua libertação dessa prisão. Agora, ao vê-la rir nos braços da mãe sob um céu que se abria, compreendeu que ela já não precisava de pagar. Nenhuma delas precisava. Tinham sido todas libertadas por uma transação que nunca fora realmente sobre dinheiro. Muito obrigada por acompanharem esta história.
Se estiverem a gostar, escrevam nos comentários de onde estão a ver. E não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e partilhar o vídeo. O vosso apoio significa tudo e ajuda-me a continuar a trazer-vos estas histórias. Até a próxima, e lembrem-se, às vezes o ato mais corajoso é pedir ajuda mesmo quando vem da pessoa mais inesperada.